Ainda vale a pena vir para a Austrália em 2024? Bom, é uma grande decisão, né? Que depende de vários fatores, como mudança na imigração, moradia, trabalho, vida real, e vou detalhar tudo isso no vídeo hoje com vocês. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Alice, fazendo um vídeo um pouco diferente, formato, andando aqui pela minha rua que eu moro. Olha, atualmente estou morando no interior da Austrália. A cidade que eu moro se chama Albury. Aqui é um parque que o pessoal joga bastante esportes, tem um parquinho, aqui atrás escola pública. Então, que sai um pouco de casa, né? Eu só faço vídeo em casa para fazer esse vídeo, mais batendo esse papo e explicando para vocês como que está a situação da Austrália. Mas para explicar isso eu preciso voltar um pouquinho no contexto. Então, estamos aqui em janeiro, né, de 2024, mas a Austrália funciona por anos fiscais, né? Então, eu já até, quando eu falo de tax return, eu falo muito sobre isso. Então, o ano fiscal, ele começa de julho a junho, então as mudanças que foram anunciadas em 2023 vão começar a valer realmente só ali em julho de 2024, tá? Então, essas mudanças não valem ainda, mas eu vou discutir para vocês porque é importante ter informação e vou falar, né, bem da realidade da vida aqui na Austrália. Então, só um pouco de contexto que vem acontecido nesses últimos anos. Depois da pandemia, em que o país estava fechado, sem receber ninguém, muitas pessoas que moravam aqui foram embora, então ficou um vazio na imigração, tanto que lugares às vezes nem abriram, por exemplo, restaurante estava fechado por falta de staff, esse tipo de coisa. Então, logo que abriram as fronteiras, foi aquela festa, né? Foi um ano dourado aí da Austrália. Para quem chegou, os empregos estavam bombando, estavam pagando super bem. Muita disponibilidade, lugar para morar, e, inclusive o próprio governo ele facilitou isso, né? Então ele facilitava, por exemplo, ele aumentou o tempo do Graduate Visa, facilitou a aprovação de diversos vistos temporários, teve até uns convites de visto permanente que assim eles chamaram um monte de gente, então deu um boom. Só que isso durou pouco, né? Porque agora eles perceberam que eles precisam dar uma freada e mudar esse foco, porque realmente o foco era ali voltar a Austrália a ser como era antes, então bombando de emprego, gente entrando, chegando, e eles sabem que o imigrante é essencial para essa parte do trabalho, né? Para fazer a Austrália realmente funcionar. Só que esse boom de pessoas que entrou no país começou a ficar um pouco demais, assim, e desorientado. Então eles resolveram restabelecer o foco da imigração. Então, só para entender, assim, cada vez o foco da imigração muda um pouco. Por exemplo, tinha uma época que o foco deles era realmente tirar as pessoas das grandes cidades, Sydney, Melbourne, não sei o quê, e trazer para as áreas regionais, que é justamente onde eu me encontro nessa questão do visto regional, né? Porque eles queriam desocupar realmente essas áreas grandes. E agora, claramente, o foco deles queremos pessoas qualificadas na Austrália. Então, sim, eles precisam do imigrante que trabalha ali no restaurante, que trabalha na construção e tudo mais, os imigrantes temporários, mas eles têm um foco muito grande agora em imigrantes qualificados. Qualificados no sentido de nota de inglês, de profissão e etc., que isso se reflete nos pontos que eu vou comentar agora. A primeira mudança que eu mencionei, que eu acho que pode facilitar algumas pessoas, é que eles criaram um novo visto que é Specialist Skill. Então, esse visto ele é abrangente em relação à profissão, abrange um monte de profissão, menos trabalhadores trade, labor, etc., com poucas exceções, mas a maioria das profissões que você ganha mais de 135 mil ao ano é considerado especialista skill, né? Specialist skill. Então, isso é uma coisa que não tinha, que entrou aí agora. Continua, existe ainda a lista de demanda de profissões, mas eles vão revisar a questão da pontuação. Eu já fiz um vídeo explicando sobre a pontuação, vou deixar aqui na descrição, mas provavelmente vou ter que fazer um novo vídeo depois atualizado sobre o novo esquema de pontuação que eles vão mudar, e aí não deram muitas informações, vamos ter que esperar para ver esse novo esquema de pontuação.
Outra mudança que veio aí é em relação à nota de inglês ali para o Student Visa. Então, por exemplo, aqui no IELTS antes exigia 5.5, vai passar a ser 6. Basicamente você bota ali 0.5 a mais da nota de inglês, o que é um requerimento, sim, fica mais difícil, mas para você que é esforçado, corre atrás, com certeza vai tirar de letra, é só botar um pouquinho mais de esforço que chega lá. Eu acho que esse critério ele dificulta, mas não impede. Outra mudança é em relação ao Graduate Visa, que nada mais, nada menos... Cachorro, gente, veja. Isso não é comum aqui não, viu? Eu acho que é a única casa que eu faço que o cachorro venha defender. Em relação ao Graduate Visa, ele vai voltar a ser o que era antes, porque como eu te falei, nessa época que abriu as fronteiras, então a Austrália estava desesperada por pessoas, restaurantes fechando por falta de staff. Ou seja, eles estenderam o Graduate Visa, a duração do visto em si, então o que era 2 anos virou 3. Eles abriram o Graduate Visa para quase todo mundo que quisesse aplicar. Então, basicamente, eles estão voltando ao que era antes, o que já era esperado, né? Quando eles anunciaram essas mudanças no Graduate Visa, a gente esperava que seria temporário. Então, aqui só está voltando ao que era antes, que é justamente a regra que eu peguei. Então, assim, ok, gente, dá para dá para correr atrás das coisas nesse tempo. Essas são mudanças bem pontuais que você consegue claramente entender. Tá, era de 3 anos, passou para 2. Mas existem algumas mudanças um pouco mais subjetivas que você vai escutando pelas palavras do primeiro-ministro, que ele não quer mais esse pessoal que fica estudando anos aqui estudando sem propósito. E nessa fala ele está se referindo um pouco àquela situação em que muitos estudantes se encontram, em que pagam um curso que a gente sabe que é só para ficar mais tempo na Austrália. Então pagam um curso que de fato a pessoa não tem interesse naquele assunto, ou não evolui, ou não parte, sei lá, de um curso técnico para um mestrado, uma faculdade, um doutorado, fica só naquela mesmo tipo de curso, né, e não evolui muito, e nisso vai se estendendo por anos. Então é o que eles entendem como um estudante não genuíno, né, diferente de alguém que realmente quer se formar naquela profissão e quer evoluir, depois se qualificar naquela profissão. Então é um critério um pouco subjetivo. A gente entende que isso vai afetar a aprovação de visto. Então eles vão passar a negar alguns vistos sobre o critério de que aquele curso em que a pessoa está renovando é como se não acrescentasse nada na vida dela, né? Então ela faz um curso que não é mais alto do que o curso anterior no sentido acadêmico, não tem uma explicação lógica porque a pessoa está mudando de profissão, algo assim, o que claramente dá para ver que é só uma forma de estender a estadia na Austrália, né? Porque aqui realmente, eu posso dizer que quase a totalidade, a maioria das pessoas vive de forma legalmente em relação ao trabalho, tudo. E para viver legalmente acaba estendendo esses cursos. E é um critério subjetivo que eu acho que vai entrar na parte de aprovação de visto, né, como justificativa. Minha opinião sobre as mudanças da imigração, acho que não foram grandes mudanças. Quem aí já está na correria, já está estudando inglês, já está se qualificando, continue, porque né, não adianta se desesperar. Quem pensa em vir como estudante também. Aí regras que a gente tinha no passado, como eles voltaram. Outra regra que mudou também, que agora está vigente em 2024, é que estudante pode trabalhar só meio período. Então, na época que eu vim, já era assim, estudante meio período, Graduate Visa, versão reduzida. E eles vivem mudando as regras, então eu acho que não é nada que de se assustar, nada de muito grave. Agora, vir para a Austrália é uma grande decisão, né? Então, tem várias coisas a se considerar como principal, que é ali o trabalho e a moradia. E eu preciso trazer aqui a realidade para vocês. Bom, como vocês podem ver, né? Eu tô morando aqui no interior. Tô andando aí nas ruas do meu bairro com vocês. Não estou mais na posição de que eu estava no início, que tinha acabado de chegar. Trabalhei como faxina, em restaurante, que são empregos que são mais fáceis para quem acabou de chegar, porque não exige... do nada a menina falou comigo do carro. Que são trabalhos que não exigem experiência, né? Exatamente. Minha primeira vaga no restaurante, falei que eu não tinha experiência, ele me deu a vaga. Então, esse tipo de trabalho, eu não estou mais nessa posição. Eu confesso que não é tanto mais o meu lugar de fala em relação a trabalho e moradia para quem acabou de chegar, para quem tem que dividir
uma casa, sabe? Para quem tem que renovar visto, para quem está nessa correria. Não é uma vida fácil trabalhar e estudar na Austrália, porque é tudo novo, né? Você tá ali, assim, de qualquer forma, o que eu vivi e quem vive hoje, essa questão da adaptação no país novo e tal, isso já vale para todo mundo. Para falar a verdade, eu não estou mais nesse lugar de fala, né, em relação a trabalho e moradia. Porém, eu conheço muitas pessoas que chegaram agora, eu tenho meus cunhados, eu tenho muitos conhecidos assim que chegaram agora, então eu posso dizer um pouco de como está a situação. Mas apesar de eu não estar vivendo mais nessa fase, eu também vejo o que está acontecendo no mercado imobiliário, eu vejo notícias e eu tenho conhecidos que acabaram de chegar na Austrália e estão passando por esse processo. Então assim, está acontecendo uma crise imobiliária, tanto em Sydney, quanto em Melbourne, quanto em Gold Coast. Conheço pessoas de todas essas regiões, no sentido de que realmente está ficando muito caro as moradias. Assim, quem já tinha uma moradia boa com preço bom, simplesmente os donos dos imóveis estão aumentando o valor do aluguel. Às vezes aumenta 100, 200 dólares a semana. As inspections, que são aquelas, quando você vai fazer a vistoria na casa, para ver se você quer alugar, antigamente eu descia sozinha, eu tinha uma outra pessoa. Atualmente tem um monte de gente, então é uma competição enorme. E quando tem competição, você tem que oferecer ali, às vezes, um valor maior do que o valor que está pedindo. Então tá virando quase que um leilão, realmente. Não tá fácil, então, para quem tá vindo, saiba disso. Não tô falando pra você desistir do seu sonho, mas eu tô falando para juntar um dinheiro para isso, para pensar que talvez vai demorar achar a casa que você quer, a casa que você planejou. É diferente daqui onde eu tô, no interior. Foi muito fácil achar minha casa, só tinha eu na inspection. Mas enfim, tá muito difícil conseguir um lugar bom e barato para morar nessas grandes cidades. Então já venham preparados caso você esteja planejando a vir. Aconteceu mais ou menos parecido com a questão dos empregos, né? Porque justamente deu um boom de pessoas, então o que estava antes na pandemia sem ninguém, do nada lotou de gente e do nada começou a ter um pouco de falta, assim, mais dificuldade de emprego. Falta de emprego é uma palavra que jamais vou utilizar na Austrália, porque sempre vai existir emprego. Mas que diminuiu, as ofertas de trabalho diminuiu sim. Mas aí a gente vai para uma reflexão ainda maior. Diminui as ofertas, mas você ainda consegue encontrar. Não é de uma hora para outra. Eu acho que muitos brasileiros estão chegando. Bora para um desabafo. Eu acho que tem muito brasileiro com uma expectativa muito alta. E que às vezes eu vejo postar no grupo assim, gente, não foi tão fácil conseguir trabalho como eu imaginei, tô desesperada e não sei o quê, tem um mês que eu tô aqui, meu dinheiro tá acabando. Sendo que nunca foi fácil, tipo, de você chegar e no dia seguinte você já tá trabalhando todos os dias da semana, ganhando bem e não sei o quê. Às vezes você conseguia um job, aí é um dia lá. Aí era só um dia, aí depois chamavam de novo. Aí depois você conseguia um fixo, mas era 2 vezes na semana. Aí ia juntando, até você chegar num ponto de ganhar bem e ter, tipo, o trabalho que você tá satisfeita, era um negócio que demora uma construção de um tempo. Realmente não tá com tanta oferta de trabalho como antes, mas tem bastante. A Austrália é um país muito bom para trabalhar. Eu acabei de voltar das férias do Brasil e eu não pude deixar de comparar, porque assim, lá eu tenho amigos conhecidos que não conseguem ganhar muito dinheiro no Brasil, apesar de serem esforçados. Sendo que aqui é diferente, sabe? Aqui todo mundo que eu conheço tem um trabalho. Se a pessoa é esforçada, ela consegue, além de pagar as contas dela, ter um planejamento financeiro, juntar um dinheiro, né? No início é muito difícil juntar dinheiro porque você tem que pagar tudo, renovar visto e tal. Mas a pessoa tendo um planejamento financeiro, ela consegue. Então eu acho que é questão de você planejar, sabe? Não tá fácil emprego e moradia como antes, mas se vier com dinheiro, vier planejado, vier com uma sobra, uma reserva de emergência, e a partir do momento que chegar aqui, começar a ganhar dinheiro, pensar em ir guardando também, porque às vezes você tem job hoje, amanhã não tem. Então aí vai lá, a pessoa se empolga, gasta, sai na noite, gasta todo o dinheiro, ou vai comprar uma coisa que nunca teve acesso para comprar antes e gasta todo o dinheiro. Então precisa
ter um pouco de racionalidade financeira para as coisas darem certo, assim, né? Não é essa ilusão de morar fora, chegar aqui, comprar o carrão, não sei o quê. Eventualmente essas coisas com muito esforço acontecem, mas de início é mais uma racionalidade. Então eu sou mais de um lado otimista, de que realista. Então assim, existem dificuldades, mas elas podem ser superadas. Eu não acho que essa situação atual de moradia e tudo deve fazer a pessoa desistir do sonho, mas deve abrir os olhos, porque é muito ruim vir iludido e sem planejamento. Então, já respondendo a pergunta do meu vídeo, sim, eu acho que vale a pena. Ainda acho que vale a pena vir para a Austrália em 2024. Existe uma pergunta que fazem, o intercâmbio é para todos? E a minha opinião é que sim, eu gostaria muito que todas as pessoas tivessem a oportunidade de fazer o intercâmbio, de sair do lugar que você sempre viveu, de viver outras culturas, de conhecer outras pessoas, outra língua. Infelizmente, muitas pessoas não têm acesso a isso, né? Ou muitas pessoas nem sabem quanto custa o intercâmbio. Essa que é a realidade, porque hoje em dia existem opções mais acessíveis, né? Como, por exemplo, o Working Holiday Visa, que abriram para brasileiro, em que você não precisa pagar visto de estudante nem nada. Existem alguns requerimentos, mas enfim. E eu ainda acho que vale a pena morar na Austrália, porque a Austrália continua oferecendo tudo aquilo que muitos imigrantes vêm buscar, que primeiro é a segurança. Vocês estão vendo eu aqui com o celular andando na rua tranquilamente, sem nenhum problema. O poder de compra do seu dinheiro, ele vale, você consegue ter planos para a sua vida, comprar as coisas, ter acesso às coisas, tem pouca desigualdade social, tem oportunidades de emprego, tem um estilo de vida que muito brasileiro se identifica, porque tem um clima mais tropical. Então, esse clima litorâneo, a maioria da população da Austrália mora na praia. Eu tô aqui na minoria, que tô morando nas montanhas, olha ali atrás. O que a gente vê é só montanha. O bom é que eu moro perto das montanhas de neve, então chegando esse próximo inverno, eu comprei o passe anual para esquiar, porque eu amo. Então tem uma questão também de estilo de vida, de se identificar. Eu acho que tem um lado um pouco brasileiro no australiano, sabe? Eu vejo pessoas que moram na Europa, em países mais frios, mais fechados, relatando, eu vejo que a experiência deles é diferente. A Austrália, ela é mais animada, ela é alegre. Então tem essa vibe muito boa. A burocracia para resolver as coisas também é muito mais tranquila, sabe? Então às vezes estão nos detalhes. Muita coisa que eu gosto na Austrália. Obviamente tem um lado negativo, né? E obviamente a gente sempre vai ser aquele peixinho fora d'água. Por mais que hoje eu possa dizer que eu estou muito adaptada, eu ainda assim não faço parte. Mas depois eu posso detalhar assim, os lados que eu realmente não gosto da Austrália. Só que eu acho que o que mais pega para a maioria das pessoas não é a Austrália como um país em si, é a dificuldade da vida no início de Austrália, porque é muito perrengue, né? Então é isso que eu digo para vocês, assim, não vai ser sempre assim. O início é muito perrengue, você struggle, como é que diz, passa dificuldade para pagar aluguel, para conseguir o emprego, para se adaptar no emprego, aí o emprego é pesado demais, aí você tem problema com a língua, com entender a língua, com conseguir resolver as coisas. Então é um monte de coisa, e nesse ponto realmente eu acho que esses que são os lados negativos. Tem gente que acha que é só você tá ali a semana inteira ralando, aí depois no final de semana vai na praia e acha que a vida é aquela tranquilidade da praia, e na semana você ralou assim como às vezes nunca antes trabalhou e ralou no Brasil. Então é difícil, mas eu acho que a dificuldade faz parte das grandes conquistas da vida, né? Então por isso que eu não exalto tanto elas, mas eu preciso falar aqui no vídeo e falar pra vocês que é a realidade, essas coisas existem. É basicamente isso, eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo mais solto, assim, não tem muito coisas específicas que eu tinha pra falar. É claro que tem muito mais coisas se você for entrando pra destrinchar e tal, pra tomar decisões. E tem coisas de decisões de vida que, por exemplo, tem gente que vai embora da Austrália porque os pais estão doentes no Brasil e tal. Então são razões que às vezes ultrapassam todas essas que eu citei aqui no vídeo, que são mais importantes, né? Então tem muita coisa a se levar em conta, mas eu acho que para quem está se preparando para ir para a Austrália ou está decidindo se vai permanecer na Austrália, né? Porque esse também é um questionamento, né? Espero que possa ter trazido boas reflexões. Obrigada por assistir o vídeo. Eu tenho vários outros vídeos
sobre ali a parte de impostos, a parte de imigração, dicas de inglês, do PTI. E esse ano promete, porque tem vários vídeos planejados. Se você também tiver sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal. E é isso, até mais!